E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a correção de mais uma das nossas listas de exercícios. Questão de número 1. Escreva o coeficiente e a parte literal de cada um destes monômios. Né? Então vamos separar aqui quem que é o coeficiente e quem é a parte literal. Letra A, 6x ao cubo. Então, ó, 6 é o coeficiente, x ao cubo, parte literal. Letra B, menos 2x ao quadrado, y é a quarta. Então, ó, menos 2, coeficiente, x ao quadrado, y é a quarta, parte literal. XY, professor, mas não tem nenhum número na frente. Lembra, quando não tem nenhum número na frente, o coeficiente é 1. Então, 1 é o coeficiente e XY, parte literal. 1,5 ao quadrado B. Então, ó, 1,5 coeficiente A ao quadrado B, parte literal. Menos 2 terços T ao quadrado. Então, ó, menos 2 terços coeficiente T ao quadrado, parte literal. Menos C ao quadrado, D ao cubo. Não tem número, ou seja, então, menos 1 coeficiente C ao quadrado, D ao cubo, parte literal. A ao quadrado sobre 5. Nossa, professor, e agora? Ó, não tem ninguém na frente do A, então, ó, 1 quinto coeficiente A ao quadrado, parte literal. 6 ABC, então 6 coeficiente ABC, parte literal. Questão de número 2. Identifique os monômios de cada item e escreva se eles são ou não semelhantes. Então tá, para mim saber se eles são monômios semelhantes, a sua parte literal tem que ser totalmente igual, tá? Tanto a letra ao seu expoente. Então vamos lá. Letra A. 4x ao quadrado e 4x ao cubo. Ou seja, coeficiente é semelhante, mas isso para mim não me importa. Por quê? Porque eu tenho que observar a parte literal. Ó, parte literal, x, x, beleza. Porém, aqui é ao quadrado e aqui é ao cubo. Então, ou seja, eles são semelhantes? Não. Não são semelhantes. B, 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado. Então, ó, xy, xy, y ao quadrado, y ao quadrado. Ou seja, então são semelhantes. Letra C, 9y e menos 2y. Então, ó, parte literal aqui, y, y. Então, ou seja, são iguais? São. Então, são semelhantes. D, 3 quintos de x e menos x. Então, ó, parte literal aqui é x e aqui também é x. Ou seja, então aqui também são semelhantes. 7AB e 6BA. Não, professor, aqui é AB e aqui é BA. Mas lembra, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera. Então, AB e BA são semelhantes, tá? A ordem, às vezes, não vai importar. Importa-se que, se a sua parte literal é totalmente igual, se o expoente é totalmente igual, tá? Aí sim. F.
4xy ao cubo e 4x ao cubo y. Então, ó, xy, xy. Porém, aqui o x não tem expoente. Aqui o x, ó, é ao cubo. Então, não são semelhantes. 9x e 9y. Então, aqui é x e aqui é y. Então, o quê? Não são semelhantes. 8 terços de A, 3 oitavos de A. Então, ó, A. Então, são semelhantes. XY e menos XY. XY, então, são semelhantes. Então, não esqueça. Para eles serem semelhantes, sua parte literal tem que ser totalmente iguais, tá? Gravem isso. De número 3, escreva. Letra A, dois monômios semelhantes, cujos coeficientes são números opostos. O que são números opostos? Números opostos é quando eu somo os dois números, o resultado dá zero. Exemplo, menos 3 e 3, né? Porque quando eu somo mais 3 com menos 3, eles dão o quê? Dá zero. Então, um monômio, menos 3x e 3x. Por quê? Porque eles são semelhantes. Então, ó, minha parte literal tem que ser igual. B, dois monômios semelhantes cujos coeficientes são números inversos. Então, vamos lá. Se eu pensar no número 5, quem que é o inverso de 5? 1 sobre 5. Tá? Então, 5 é o número e o inverso de 5 é 1 sobre 5. Aí eu posso pensar aqui, ó, 5AB e 1/5 de AB, tá? Então, aqui, ó, temos monômios cujos coeficientes são números inversos. Então, 5AB e 1/5 de AB. C, dois monômios semelhantes a 5ax ao quadrado. Então, posso pensar aqui, ó, 2,5 ax ao quadrado e menos 3ax ao quadrado. Por quê? Porque ele tem que ser semelhantes. Então, qualquer dois aí. D, um monômio que não é semelhante a 5ax ao quadrado. Então, vamos pensar lá, ó, menos 3a ao quadrado x. Por quê? Porque aqui quem está ao quadrado é o a. Então, ele não é semelhante a x ao quadrado. Então, aqui temos um monômio que não é semelhante a 5ax ao quadrado. Questão de número 4. Entre os monômios que aparecem nos quadros ao lado, só há dois semelhantes. Quais são eles? Então, ó, temos aqui, ó, 9x ao quadrado y, 9xy, 3xy ao quadrado, menos 4x ao quadrado, y ao quadrado e xy ao quadrado. Ou seja, desses aqui, quais são os dois semelhantes? A gente observar, ó, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Então, os dois que são semelhantes são esses aqui, ó, 3xy ao quadrado e xy ao quadrado. Então, esses dois são os únicos monômios semelhantes. Questão de número 5. Dê o nome dos polinômios de acordo com o número de termos. Então, vamos lembrar lá, né? A gente tem, se o polinômio tiver um termo só, ele é um monômio. Se ele tiver dois termos, ele é um binômio. Se ele tiver três termos, ele é um trinômio. E se ele tiver 4 termos ou mais, ele é chamado de polinômio. Ou seja, todos são polinômios, porém, quando tem 1, 2 ou 3 termos, ele tem um nome específico, né? Um nome especial, tá? Então, ó, letra A, 6x ao quadrado menos 4x mais 9. Então, tem um termo, dois termos, três termos. Então, ele é o quê? Um trinômio. Letra B, 7x ao quadrado mais 5x. Então, ou seja, ele tem dois termos. Então, ele é um binômio.
Letra C, 4x à quarta. Então, ele só tem um termo. Então, ele é um monômio. Letra D, menos 3r mais 1 meio de s. 1, 2. Então, ele é um binômio. Letra E, menos 2abc. Então, ou seja, ele tem apenas um termo. Então, é um monômio. F, x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Então, é 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 ou mais é chamado de polinômio. Questão de número 6. Indique o grau dos polinômios abaixo, tá? Então, lembre, o grau dos polinômios ele é indicado pelo expoente das partes literais, tá? Então, aqui, ó, letra A, 9x à quinta. Ou seja, ó, o expoente aqui, ó, é 5. Então, ela é um o quê? Um monômio de quinto grau. Letra B, 8x ao quadrado e y ao cubo. Ou seja, então eu pego quem é o maior? Não. Eu somo os expoentes. Aí eu vou descobrir de qual é o grau dela. Então, ó, 2 mais 3. Então, são 5. Então, ela aqui também é uma de quinto grau. Menos 5y. Ou seja, tem algum número aqui? Não. Então, quando não tem nenhum número, é 1. Então, essa aqui é uma de primeiro grau. 19abc. Então, ó, ABC. Não tem nenhum número, então tem 1 mais 1 mais 1. Então, ela é uma de terceiro grau. X ao quadrado sobre 7, ou seja, ó, o expoente aqui, ó, 2. Então, ela é de segundo grau. 18. Ixi, professor, aqui não tem nem a parte literal. Então, como que é que eu faço? Quando não tem, lembra? É como se fosse uma variável elevada a zero. Então, ela é de zero grau. Letra G, 4x menos 2. Ó, então, quando é binômio, trinômio, polinômio, eu vou observar pelo monômio que tiver o maior expoente, ou seja, o monômio que tiver o maior grau. Então, aqui é do primeiro e aqui é do zero. Então, ou seja, essa aqui é de primeiro grau. Ó, 5x à quarta mais 3x ao quadrado menos 5. Então, o maior aqui é quem? O 4, não é? Então, se o maior é 4, ela é de quarto grau. 2xy ao quadrado menos x ao quadrado y. Então, aqui, 1 mais 2, 3. E aqui, 2 mais 1, 3. Então, ou seja, todos os dois são iguais. Então, ela é de terceiro grau. 2ab menos 5a. AB, então 1 mais 1 então, aqui é de segundo grau. E essa aqui é de primeiro. Então, ela é uma de segundo grau. 3y ao quadrado menos y ao cubo. Quem que é o maior? 3. Então, ela é de terceiro grau. X ao quadrado mais 4x menos x ao quadrado mais 10. Só que aqui, ó, esses dois monômios são semelhantes. E quando eu somo eles, dá zero. Então, cancela. Ela sobrou quem? O x e o zero. Então, ou seja, ela é de primeiro grau. Certinho, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima aula.